Então, galera, é o seguinte. Na semana passada eu passei para vocês a classificação das lentes, os nomes, né, como a gente chama cada tipo de lente. Falei para vocês também do comportamento dos raios notáveis nas lentes convergentes. Tá? Então vou fazer rapidinho aqui da convergente e já vou passar da divergente, que é o que faltou. Tá bom? Então, vamos para as lentes convergentes e lentes divergentes. Lembrando que lentes convergentes normalmente são as lentes de borda fina. Tá? Monte, você tá gravando? Mas tô gravando pelo meu computador. Pelo Zoom Tá, não. então tá bom. Tá? Na hora que for fazer a chamada, eu tenho que colocar pra gravar. Um dia eu até esqueci falando isso. Porque senão não adianta nada a chamada. Bordas finas e divergentes são lentes de bordas grossas. Aí existe um pontinho aí que tem que ser lembrado. Que pra gente falar de borda fina ou borda grossa, a gente tem que lembrar que a lente tem que ser mais densa do que o meio. Se a lente não for mais densa do que o meio, se ela tiver um índice de difração menor que o do meio externo, aí inverte. Borda fina passa a ser divergente, borda grossa convergente, tá? Os símbolos das lentes, a representação delas, bordas finas. Vou fazer 3 aqui rapidinho. Opa, opa. Jovens, vocês sabem quando que é a nossa prova? A data? Que coisa eu já falo o conteúdo pra vocês já. Se eu não me engano, eu acho que é dia 23. Beleza. Eu vou. Será dia 20. 20? Tá, eu vou dar uma olhada no que eu vou passar pra vocês semana que vem, porque dependendo se o conteúdo for mais fácil da semana que vem, eu já coloco ele junto. Apesar que semana que vem já passou do dia 20, né? Bom, depois dessa aula, então, hoje ou amanhã, eu mando pra vocês o conteúdo que eu vou cobrar, tá? Borda grossa, mando o conteúdo assim, separado, né? Não vou gravar nenhuma aula nem nada. Aqui, borda grossa. E a última, borda grossa. Aí nós temos os eixos das lentes, né? Que é aquela linha que divide a lente na metade. E aí eu comentei com vocês também semana passada que nós temos três tipos, três pontos principais, assim como nos espelhos. Nos espelhos a gente tinha o centro de curvatura, que era o raio, né? O foco e o vértice. Nas lentes nós temos o centro óptico, tá? Que é exatamente onde o eixo toca a lente, tá? Aqui a gente tem o centro óptico, que faz o papel de vértice. Opa, o acento aqui, né? Vértice. Em relação ao espelho, né? Nós temos o foco, afinal de contas a gente está falando de uma lente, só que como a luz atravessa a lente, ela tem foco dos dois lados. No espelho a gente tem foco de um lado, porque é só um lado do espelho que reflete. Então eu tenho aqui o foco, tá? Vou fazer aqui embaixo também. Aí o foco é foco, né? Não tem muita diferença. E nós temos o ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal, ele é o dobro do foco, tá? Deixa eu colocar aqui, dar uma aumentada nesse eixo aqui. Vamos com essa cor aqui. Ponto antiprincipal e ponto antiprincipal. Tá? Esse ponto antiprincipal, ponto antiprincipal, tá? Ele faz o papel do raio do espelho. Então ele tem as mesmas propriedades matemáticas, vamos dizer assim, nas equações que a gente vai ver mais para frente, do raio do espelho. Então aqui nós temos o equivalente ao raio, tá? O que a gente já viu semana passada, que quando um raio de luz vem paralelo a uma lente convergente, ele passa pela lente e converge para o foco, tá? E também vimos que o caminho inverso é verdadeiro. Se ele passa pelo foco, se ele faz o caminho contrário aqui, ó, se ele vem e passa pelo foco,
ele sai paralelo ao eixo da lente. E é por isso que só carro importado ou que vem de fábrica com xenon, pode rodar com aquela lâmpada xenon que é mais clara, tá? Porque em vez do espelho esférico, um espelho parabólico ali no farol, ele tem uma lente que converge o raio de luz. Então você concentra aquela luz do farol onde tem que ir. Se você coloca um xenon num Fusca, por exemplo, ou no Uno, aquilo lá ilumina até o céu. E aí atrapalha quem está vindo na direção contrária, tá? Também vimos que se o raio de luz passa pelo ponto antiprincipal, ele converge, tá? Ele vai para o outro ponto antiprincipal. Meu Deus. Aqui. Lembrando que, cadê o roxinho? O ponto antiprincipal é 2 vezes o foco, tá? Isso é importante. E o centro óptico, quando o raio passa pelo centro óptico, ele só passa direto, como se nada tivesse acontecido, tá? Ele não sofre desvio. Isso para lente convergente, isso nós já vimos. Para as lentes divergentes, basicamente acontece o oposto. A única exceção é no centro óptico. No centro óptico, o raio passa também sem desvio. Igual. Então, para os dois casos é só traçar uma reta. No caso do ponto antiprincipal, ó, eu vou fazer um pontilhadinho aqui. Espera aí. Pontilhadinho. Se o raio de luz está se dirigindo para o ponto antiprincipal, tá vindo da esquerda para a direita. Ele está se dirigindo para o ponto antiprincipal, em vez dele convergir para aquele ponto, ele continuar indo para aquele ponto, ele vai divergir do ponto antiprincipal. Uma das possibilidades de divergir, fugir daquele ponto antiprincipal, seria fazer isso aqui, ó. Bater no espelho na lente e voltar. Só que é uma lente, não é um espelho. Então, na verdade, o que vai acontecer é que esse raio de luz ele vai divergir do outro ponto antiprincipal, tá? Se você olhar com mais cuidado, você percebe que é exatamente o oposto do desenho de cima, do exatamente de cima ali do meio. Então, se o raio de luz no convergente, que é o de cima, passa pelo ponto antiprincipal da esquerda, ele passa pelo ponto antiprincipal da direita. Já embaixo, se ele estava indo para o ponto antiprincipal da direita, ele foge do ponto antiprincipal da esquerda. Professor, mas por quê? Se você pegar uma lente, desenhar ela certinha, com todas as proporções, e fizer todas as refrações, obedecendo a lei de Snell-Descartes, é isso que você observa. Lembre-se que a gente está na óptica geométrica, em que a gente fica preocupado mais com o que acontece, não que a gente não se preocupe, mas mais com o que acontece do que por que acontece. Tá? Existe uma separação aí. Já nas lentes divergentes, tá no foco, se você vem com um raio paralelo, se na convergente ela converge para o foco, na divergente ela diverge do foco. Então você tem aqui um pontilhadinho e a luz diverge, tá? Ela escapa do foco. Professor, eu lembro que nos espelhos a gente só usou alguns para formar a imagem. Exatamente. Quais desses aqui são os mais importantes? Eu vou fazer com... Professor, Oi? eu vou ter que devolver o notebook para minha mãe, que meu irmão vai usar. Aí você me aceita de novo? Eu vou entrar pelo celular. Beleza. Acho que nem vai aparecer para aceitar Beleza? aqui. Mas se você entrar, você só avisa que você voltou, beleza? Tá bom. Bom, quais são os importantes? Esse aqui, do foco, ambos os casos, né? E o do centro óptico. Com esses dois raios notáveis, a gente consegue formar todas as imagens, tá? E aí, depois, provavelmente hoje não vai dar tempo, mas a gente vai usar as equações de Gauss, descobrir posição da imagem, posição do objeto, tudo aquela coisa que vocês já estão acostumados. Para espelhos, mas aqui também, tá? Na apostila de vocês tem um desenho quadriculadinho, bonitinho na explicação. Então vocês podem, se quiserem fazer uma coisa mais ajeitada, vocês podem pegar o de lá, tá? Ou depois olhar na gravação que eu disponibilizo para vocês. Eu vou tentar hoje dividir a aula na metade, para não ficar um vídeo muito grande. Semana passada eu demorei porque eu tive que cortar o vídeo na metade, tá? Bom, até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Eu vou fazer os exercícios que faltaram desse módulo passado, da semana passada, que estão na página, deixa eu olhar aqui,
Eles estão na página 195. Começa na 195, na verdade, tá? Então quem quiser ir pegando a apostila aí, agora é o momento. Tá, eu vou... Já entrei, professor. Beleza. Bom, já que ninguém falou nada, vamos lá. Deixa eu puxar pro lado meu. Aqui. Então, ó. Vamos lá. Página 195, tá? Pra quem não pegou aí, não anotou quando eu falei a primeira vez. Considere um objeto e uma lente divergente com focos F1 e F2. Tem foco dos dois lados porque é uma lente, tá? Do conjunto de raios A, B, C e D mostrados na figura, quais pares se originam no ponto Q da parte superior do objeto? Tá? Então, quais desses raios do lado direito eles podem representar um raio de luz que veio de cima do objeto, tá? Daquele ponto Q ali em cima. O Q está bem do lado, mas na verdade é bem em cima do objeto que a gente vai considerar. Então, vou fazer aqui o eixo da lente. Vou fazer a lente um pouco maior agora. Essa lente é borda grossa, então a gente vai considerar que ela é divergente, tá? Aqui ele falou que a lente é divergente, tá? Ele não precisou olhar pela borda. Mas se ele não falasse que a lente é divergente, falasse que a lente é borda grossa, para a gente saber se é convergente ou divergente, né, a partir da borda, a gente tem que saber como ela está imersa. Então, uma lente de vidro imersa no ar, borda grossa, divergente. Aqui ele já falou no enunciado. Eu tenho o ponto Q. O ponto Q está aqui, ó. E aqui eu tenho o objeto. Tá? Eu tenho o foco dos dois lados, tá bom? Mas eu vou colocar o foco depois ali, porque talvez não fique bonitinho no meu desenho. Ah, vou colocar já. Se ficar errado, depois eu apago. Temos um foco aqui e temos um foco aqui. Temos o ponto antiprincipal exatamente aqui. Desculpa, o centro óptico. E o ponto antiprincipal que é 2 vezes o foco. Para a esquerda e para a direita, mas esse a gente não vai usar. Tá? Bom, quais são as possibilidades nesse caso? A primeira possibilidade do raio de luz é fazer em vermelho. Ele sair paralelo do ponto, e quando o raio chega paralelo na lente e a lente é divergente, a luz diverge do foco. Então eu vou fazer um pontilhadinho aqui bem maroto e a luz divergiu do foco. Tá? Esse é o primeiro raio. Já achamos que é o raio A, né? O raio A está bem representado. Que a gente só sabe no exercício o que está do lado direito da lente. Então o raio A está aqui, ó. Agora, e o outro raio? Porque a resposta compõe 2 raios ali. Se eu tivesse o ponto antiprincipal, se eu estivesse analisando o ponto antiprincipal, ele teria que estar vindo assim o raio, ó. A lente é divergente. E você não tem nenhum raio vindo de cima, porque a gente está falando de um raio que sai de cima do objeto, do ponto Q. Então a outra possibilidade é esse raio de luz passar pelo centro óptico. E quando ele passa pelo centro óptico, a gente percebe que o segundo raio notável possível ali é o C. Professor, mas o C está um pouquinho para baixo do centro. É coisa da imagem, tá, gente? É o raio C, sim. Então nós temos o raio A e o raio C. São raios possíveis para a posição do objeto. Então, A e C, a alternativa correta é B. Nossa, que bagunça, né? A e C, a alternativa é B. Então, vou fazer assim que aí não tem como ficar feio. Beleza? Só usar os raios notáveis. Mais nada. Qualquer dúvida, gente, vocês dão um berra aí, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu tomar meu café. Vou colocar mais um aqui, exercício. O próximo. Eita. Eu acho que é na página seguinte, tá? Mas é continuação, mesmo módulo. Eu vou deixar a resposta ali por enquanto eu tô lendo o outro exercício. FUVEST. Um objeto decorativo consiste em um bloco de vidro transparente
de índice de refração absoluta igual a 1,4, com forma de paralelepípedo, que tem no seu interior uma bolha aproximadamente esférica, preenchida com um líquido, também transparente, de índice de refração absoluto N. A figura abaixo mostra o perfil do objeto. Nessas condições, quando a luz incide perpendicularmente em uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta como? Então, como que a gente resolve esse exercício? Porque não é uma lente, tá? Aquela bola ali no meio não é uma lente. A gente não pode afirmar isso. Então, a gente vai ter que fazer a refração por faces ali, por pedaços. Eu também não sei o índice de refração de dentro. Então, o que eu vou fazer? Pensem comigo e vê se eu estou errado. Claro que não, mas imaginem a possibilidade. Se eu colocar o líquido como sendo menos refringente, por exemplo, eu vou falar que no líquido o índice de refração vale 1, tá? Menor que o do vidro. E eu fizer o comportamento do raio, deu, por exemplo, divergente. Se deu divergente com N menor do que o do vidro, se eu colocar um N maior, vai passar a ser convergente, né? Então, assim, eu só preciso fazer uma vez o exercício e depois analisar as alternativas. Então, para resolver esse exercício aqui, eu tenho que ser mais meticuloso no meu desenho. Espera aí que eu fiz caca aqui de novo. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a esfera. Cadê? Vou tentar fazer, né? Esfera não, circunferência. Mais ou menos, tá? E por fora aqui eu tenho a placa de vidro. Aqui. Eu não vou pintar tudo não, gente. Vou uma semana pintando isso aqui. Então eu vou resolver para o caso do N do vidro, tá? E aqui é o N do ar. N do ar. Eu vou considerar aqui N do N do ar, não, desculpa. O N desconhecido. Opa! Oh, meu Deus. N do líquido, né? Eu falei, é líquido. Eu vou considerar que o N do líquido, ele é menor do que o N do vidro. Ou seja, a velocidade é maior no líquido do que no vidro. Então, a velocidade... Cadê? A velocidade no vidro é menor do que a velocidade no líquido. Lembra que é inversamente proporcional, índice de refração, né? Índice de refração é C sobre V. Quanto maior o índice de refração, significa que a velocidade é menor. Professor, e o C? O C é uma constante, tá? Vou pegar dois raios paralelos, então. E aqui vai ser... Tá? Vou ter que usar a reguinha, vai ficar bonitinho, porque senão não vai fazer sentido. Eu vou colocar os raios incidindo mais ou menos aqui. Um aqui e um aqui. Chegando perpendicular à superfície do vidro. Quando o raio chega perpendicular à superfície de um meio, ele vai sofrer a alteração da velocidade, tudo, mas ele não sofre desvio. Então, para essa situação aqui, o raio vai continuar em linha reta, já com outra velocidade, mas em linha reta, até chegar... Até chegar no líquido ali dentro. E aqui eu tenho que estabelecer a normal. A normal, ela é perpendicular à superfície. Então, agora vamos lá. A superfície de quem, professor? A superfície da esfera. Como que eu poderia fazer isso no vestibular, mais ou menos? Para achar a perpendicular da esfera, é só você achar o raio, né? O raio não liga do centro até a extremidade. Você vai acabar formando uma perpendicular aqui, ó, que é uma das normais. E aqui a outra normal. Mais ou menos, tá? Aproximado. Espera aí que eu tenho que ajeitar bem aqui. Tá bom. Dá um pouquinho para baixo. Que sofrimento. Aqui. Pronto. Então eu tenho as duas normais colocadas aqui, certo? Bom, se se a luz está indo do meio lento, que é o vidro, para o meio mais rápido, que é o líquido, ela vai afastar da normal, né? Então, quanto mais rápido, maior o ângulo. Então, eu tenho aqui... Cadê minha régua? Ó, ela estava vindo desse jeito, certo? Aqui seria o ângulo igual. Ela tem que aumentar esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar, depois eu apago. Esse ângulo aqui tem que aumentar, tá? Cadê? Tá vendo? Que o ângulo tá pequenininho, eu tenho que aumentar. Oh, Jesus. Espera aí que eu mexi no fundo. Eu tenho que aumentar esse ângulo aqui, ó, afastando da normal. Eu vou colocar um ângulo igual dos dois lados, para ficar bem bonitinho, 14, tá? Então esse raio de luz vai vir e
afastar da normal. A mesma coisa lá em cima. Cadê? 14. Aqui. Ele vai afastar da normal. Pera, ele tá afastando da normal porque a velocidade no líquido é maior? É maior. Eu tô considerando que é maior, tá? Ele não falou, só que eu vou considerar que é maior porque se eu descobrir como que vai se comportar o sistema com a velocidade maior, eu já descubro que com a velocidade menor é o inverso, né? Mas é por isso mesmo. Meu Deus, que caca que eu fiz aqui, peraí. Meu Deus, peraí, gente. Aqui, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que é o ângulo de refração. Esse ângulo aqui, refração, e teria que ser esse mesmo ângulo aqui, tá? Que é o de refração. Só que a luz, de novo, vai sair dessa superfície. Então tem que, de novo, estabelecer a normal. Agora eu vou fazer a normal... Vou fazer com a régua, vai. Comecei com a régua, vou terminar com a régua. A normal mais ou menos aqui. Tá? E aqui, mais uma normalzinha. Bonitinha. Ou algo parecido com algo bonitinho. Aqui. Agora a luz está viajando do líquido para o vidro. Ela está voltando para o meio mais lento. Então ela vai aproximar da normal. Se ela estava vindo assim, ela tem que ficar menor em relação ao normal. Tá? Então ela vai ficar com um ângulo menor. Aqui. E lá em cima. Opa! Aqui também. Aqui seria o caminho normal, né? Monte, Oi. não seria o contrário? Como assim? Ela aproximar ou afastar, você disse? É isso? Ela não iria convergir? Então, ó, ela tava... Quer ver? Eu vou fazer o caminho original dela aqui, peraí. Deixa eu fazer com outra cor, que aí não confunde. Aqui seria o caminho original dela, né? Deixa eu fazer uma cor mais apagada. Vou usar um marronzinho bem chulo aqui por cima. Dá pra ver eu vou tirar a régua daqui, dá pra ver um risco marrom, né, ali? Ou vocês não conseguem ver? Dá pra ver o negocinho. Tá, então, deixa eu colocar outra cor. Vou fazer esse risco aqui, pronto. Aqui seria o caminho dela, seria o caminho dela naturalmente, tá? Uhum. Este ângulo, que eu vou pintar agora aqui, é o ângulo de incidência. Esse aqui seria o ângulo de refração, né? Ele está indo do meio mais rápido, que é o líquido, para o vidro. Tá, ó, está indo do meio mais rápido, que é o vidro, para o líquido. Então, se ele está indo para o meio mais lento, o ângulo diminui. Então, essa trajetória ali que está cinzinha, ela tem que subir um pouquinho para aproximar da normal. Tá? Ah, entendi. Tá? Os ângulos... Obrigado. Um jeito talvez mais fácil que eu deveria ter colocado aqui para vocês é pensar o seguinte. Em vez de pensar só na velocidade, pensa no θ. Então, ó, bom, você vai precisar pensar na velocidade de um jeito ou de outro, mas o θ do vidro, o ângulo no vidro, é menor que o ângulo, no líquido, tá? Aí são diretamente proporcionais essas duas grandezas. Bom, vamos fazer o último risco. Então ele vai aproximar da normal. Eu não sei com qual ângulo eu fiz lá embaixo, então agora vai na loucura mesmo. E aqui eu tenho a luz que entrou num feixe paralelo, tá? Aqui, na verdade a câmera está invertida aqui, né? Ela entrou no feixe paralelo e o que aconteceu? Ela afastou. A luz se afastou. Se eu quiser, ele não pediu, mas qual seria o foco dessa bolha de ar? Para descobrir o foco dessa bolha de ar, que ele não pediu, tá? Mas eu vou colocar aqui pra gente treinar, não custa nada. É só você pegar o raio de saída da luz, que é esse caminho ali de cima, e fazer um prolongamento pra cá. Fazer a mesma coisa com o raio de baixo. Ó, esse ponto que os dois se encontraram, até ficou bom o desenho, é o foco dessa bolha de ar, tá? Então ela está espalhando a luz. Você vê que ela não está indo de um ponto, ela está fugindo de um ponto. Então, para esta condição que eu coloquei aqui, a bolha se comporta como
divergente. Ela afasta, tá, a luz. Agora a gente tem que ver o que bate ali na resposta ou não. A alternativa A é uma lente divergente se o N do líquido é maior que 1,4. Eu considerei o N menor, né? Eu considerei que o N do líquido é menor que o do vidro. Então a primeira está errada. É uma lente convergente somente se o N for maior que 1,4. Eu descobri que a lente é divergente para o N menor que 1,4. Então ela é convergente se o N for maior que 1,4. É o inverso, né? Então a alternativa que já dá a resposta é a alternativa B. Mas vamos ler as outras duas aqui, as outras três. Uma lente convergente para qualquer valor de N, aí não faz sentido, né? Na verdade, se você tivesse que chutar em uma aqui, era A ou B, porque vocês sabem que a lente depende do meio que ela está inserida. D. Uma lente divergente para qualquer valor de N, também não. E se a bolha não existisse, para qualquer valor de N. Se a bolha não existisse, isso aqui seria uma placa de vidro, a luz passaria, como ela chegou perpendicular, sem desvio nenhum, tá? Então a alternativa correta é a letra B, de batata. Tá bom? Tranquilo? Vou para o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, enquanto vocês estão copiando aí, só vou acender a luz aqui que tá escuro. Pera aí. Ai, um minutinho. Pronto. Iluminado agora. Esqueci de acender a luz. Vamos lá. Falta mais um exercício do que eu tinha separado, que a gente ia fazer semana passada, que é esse. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Também da FUVEST. Um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com distâncias focais igual a 8 centímetros. É montado para projetar circuitos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado variando as posições da lente. É mais ou menos como funciona o projetor, tá? Aquele controle de foco que você faz pode ser feito com uma ou duas lentes. Eu acho que no projetor é uma lente só, tá? Nunca abri um projetor, mas tem uma lente lá. Em uma dessas montagens, um feixe de luz inicialmente com raios paralelos de 4 centímetros incide sobre uma lente convergente, separada da divergente por 8 centímetros, atingindo finalmente o anteparo 8 centímetros da divergente. Reproduza a figura na folha de respostas. Nem sabia que tinha isso na apostila de vocês. Ah, é da FUVEST. Esquece. Podiam ter alterado aqui, né? E complete com os raios que atingem o anteparo. E a B, ele quer saber o diâmetro do círculo luminoso. Aqui a gente vai fazer tudo junto, tá? Porque não tem folha de resposta, não estamos fazendo a FUVEST. Então o que acontece? Vou fazer uma lente aqui, a primeira é convergente. Então eu vou considerar que ela é borda fina. Tá? E depois uma lente divergente, que é a lente borda grossa. Tá bom? Vou colocar o eixo aqui no meio. E ele fala que cada lente tem um foco de 8 centímetros. Então, para essa lente convergente, eu vou colocar aqui o foco dela nessa posição. Professor, por que nessa posição? Porque o foco é 8 centímetros da lente e a lente divergente está a 8 centímetros da lente convergente. Então, o foco da lente convergente está exatamente na lente divergente. Já a lente divergente... Oh, meu Deus. Divergente. Também tem um foco de 8 centímetros. Tá? Que está mais para a direita, né? Tem um para a esquerda, mas a gente não vai usar ele. Na verdade, vou colocar aqui também ele, ó. Aqui. Tá? Que ela tem, todas as lentes têm os focos dos dois lados. A do convergente eu não vou nem usar porque o raio está vindo ali. E espalha. O que vai acontecer com cada raio de luz? Então, se eu tivesse feito tudo na proporção correta, o raio de luz de cima, tá? O que está vendo chegando na lente de cima aqui, na parte de cima da lente. Ele chega paralelo, tá?
O que acontece? Ele passa pela lente convergente e vai para o foco. Então você tem aqui um raio de luz convergindo para o foco. E o que a lente divergente faz? Ela espalha o raio de luz. Ela espalha o raio de luz fazendo o quê? Fugindo do foco. Então eu vou fazer aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Deixa eu programar melhor. Eu tenho uma lente aqui com foco. Tá? Então, esse raio de luz aqui, ele vai fugir do foco. Tá? E ele vai fugir do foco como? Com a mesma intensidade com que ele foi convergido, vamos dizer assim, pela primeira lente. Professor, como você sabe disso? Os focos não são iguais? Se a lente de foco 8 convergente junta um raio de luz, por exemplo, X, uma divergente de foco 8 espalha luz X. Então, aqui no meu anteparo, que é a parede, esse será o ponto em que o raio de cima se encontra. Se você prestar bem atenção, no meu desenho não ficou bom, tá? Mas vamos forçar um pouco a amizade. Se você prestar atenção, ó, eita, é a mesma altura. Faz de conta. Não ficou bom, mas dá para entender. O raio foi convergido num foco de 8, depois foi divergido, vamos dizer assim, num foco de 8. Então, ele voltou para o mesmo ponto inicial. Isso vai acontecer com o raio de cima e com o raio de baixo. O raio de luz de baixo vai vir por aqui, tá? Vai convergir para o... Tá, nós, espera aí, gente. É hoje, hein? Aqui. Vai convergir para o foco. E depois ele vai divergir do foco na mesma quantidade. Na segunda lente. Deixa eu tentar fazer menos torto isso aqui. 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 E aí eu tenho a mesma posição. Se essa altura, que eu vou colocar aqui, cadê? Se essa altura aqui era 8, né? Não era 4. Ô, gente, meu Deus do céu. Era 4. Essa altura formada será de 4. Então, no final das contas, as duas lentes fizeram o quê? Nada. Se você não tivesse as lentes ali, daria na mesma coisa, tá? Quando você vai num oculista não, meu Deus, no oftalmo, né? Do óculos. E ele vai colocando aquele monte de lente na sua frente, com aquela maquininha. Tem uns testes mais modernos, tá? O cara vê lá, coloca um treco no seu olho e já te dá o grau. Mas aquele que você vai tentando, na tentativa e erro, são várias lentes convergentes e divergentes que ficam passando uma na frente da outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é exatamente assim que funciona, mas eu tenho uma lente convergente de foco 10. Tá? Então você está com uma lente convergente no seu olho de foco 10. Aí ele coloca uma lente divergente de foco meio, depois ele troca para de 1, depois para de 1,5, para de 2, ou seja, ele vai tirando o efeito da convergente até uma hora que ele começa a fazer um efeito de divergente. E aí quando você fala, tô enxergando, ele sabe que é mais ou menos aquele grau ali que você tem no olho, tá? A gente vai ver mais pra frente, semana que vem, talvez ou na outra, que o grau da lente está associado justamente ao foco, tá? Quem determina o grau da lente é o foco. Então é isso que ele faz, ele vai testando vários, é claro. Se fosse só isso, qualquer um era oftalmo, né? Na verdade, ele tem mais trabalho, então ele tem que ver qual que é a posição exata da sua pupila. Então, não sei se vocês já fizeram os exames, já olharam o exame, depende também do jeito que ele faz. Mas tem lá uma moldura de um óculos e tem a posição que seu olho fica. Então, quando você manda fazer um óculos, o dia que você provou o óculos lá para escolher, você tem que usar o óculos naquela posição que você provou, tá? Que o cara vai medir ali, porque se você abaixar um pouco o óculos ou colocar muito para cima aqui, mais dessa parte do ossinho aqui, dessa cartilagem, você vai alterar um pouco o foco. Se for pouquinho, o seu próprio cérebro vai corrigir, você vai ver, vai enxergar de boa. Se você exagerar nessa mudança de posição, você já não enxerga direito, tá? Você acaba alterando o foco do sistema. A lente tem um foco dela, você tem o seu foco no próprio olho, e aí se você mudar a posição do óculos, você acaba mudando
como que esse óculos vai agir na sua visão. Tanto é que quem tá velhão já com óculos ruim, tá? Dependendo do problema de visão, ele começa a colocar o óculos mais para baixo e olhar assim, ó, com a cabeça erguida com óculos assim, tá? Por quê? Porque você tá aumentando a distância da sua pupila para a lente. Em vez de ela tá, aqui tá seu olho. Em vez de ela tá assim, agora tá assim, tá? Ou melhor, o olho tá aqui e o óculos tá mais afastado. Então você aumenta um pouquinho essa distância e altera como que você enxerga, tá? Também discutiremos em outro momento quais são os problemas de visão, que lentes que usamos, por que existe cada problema de visão, tá? Mas isso aí é um conteúdo um pouquinho mais pra frente. Falei demais. Jovens, dúvidas? Eu vou liberar aqui a gravação do Zoom pra vocês fazerem a chamada, mas não coloca ainda não, senão... Ai! Peraí que eu parei a transmissão. Eita, nós. Pronto. Podem colocar aí, gente, quem é o nominho de vocês para a chamadinha. Deixa eu colocar aqui para pessoas participantes. Tá gravando, né? Tá. E se não tiver mais dúvida, gente, é isso. Falta menos de um minuto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar que eu dou um jeito aí de tirar a dúvida nesse meio tempo. Mando uma resolução numa folha ou faço um vídeo resolvendo o exercício. Não fiquem com as dúvidas, tá? Não acumulem dúvidas, porque é uma bola de neve, né? Então vocês sabem como que as coisas funcionam com essa questão dos estudos. Certo? Nenhuma dúvida? Tudo sossegadão? Agora tem aula com o terceiro, acabar a aula com o terceiro, vou picotar a sala na metade, né? Porque ficou grande de novo, e vou postar pra vocês lá no YouTube se quiser rever, tentar o exercício de novo. Certo? E eu passo o conteúdo hoje ou amanhã pra vocês, o conteúdo da prova, da nossa, que eu vou cobrar, tá? São 3 questões minhas e 2 do Matheus, se eu não me engano. Beleza? Deixa eu parar minha gravação aqui no meu computador.